Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Quero comentar sobre um caso que ocorreu na família Chopra, relacionado a este assunto e, curiosamente, ao anticorpo IgE. Meu pai é cardiologista na Índia. Durante muitos anos foi médico do Exército, o que nos levava de posto a posto por todo o país. Quando eu era criança, ele foi enviado a Jammu, um lugar distante ao norte, no estado de Caxemira. Não me lembro de nada durante essa nossa estada, mas durante anos ouvi comentários sobre as horríveis alergias que minha mãe sofreu lá. Vivia atormentada com o pólen de uma flor nativa que enchia os campos a cada primavera. Ela sofria fortes crises de asma, seu corpo inchava e surgiam na pele grandes vergões vermelhos e bolhas. Esse estado é conhecido como edema angioneurótico. Meu pai sempre foi muito devotado à minha mãe e, penalizado com seu sofrimento, costumava levá-la toda primavera a Srinagar, capital de Caxemira. O ar dessa cidade é livre do pólen e ela se sentia feliz por estar nesse vale montanhoso, que é um dos mais belos lugares da terra. Certa primavera, as chuvas violentas deixaram as estradas intransitáveis e meu pai decidiu que deviam antecipar a volta para casa. Tomaram o avião, que pousou 1 hora depois. Ele segurou o braço de minha mãe para confortá-la, mas já via as manchas na pele e o esforço que ela fazia para respirar. A alergia de minha mãe era tão forte que o comissário aproximou-se e perguntou o que acontecia. Não há nada a fazer, explicou meu pai. É o pólen que existe em Jammu. Jammu? O comissário olhou espantado. Ainda não chegamos lá. Aqui é Udhampur, a primeira parada. Não o avisaram? Meu pai ficou muito admirado. Quando olhou para minha mãe, notou que as manchas na pele estavam desaparecendo. Depois disso, durante anos, ele costumava sacudir a cabeça e murmurar: basta dizer a palavra Jammu e sua mãe adoece. Quando lhe contei sobre a experiência do IgE, ele ficou muito aliviado. Já havia uma resposta científica para nosso mistério familiar. Minha mãe tem só uma personalidade, mas essa mudança foi total e imediata. Muitos casos de personalidade múltipla vêm sendo estudados e observados, especialmente pelo Dr. Bennett Brown, um psiquiatra pesquisador especializado nesse campo. Quando a personalidade do paciente muda, verrugas, cicatrizes e erupções da pele surgem e desaparecem, assim como crises de hipertensão e de epilepsia. Uma determinada personalidade pode não distinguir as cores, mas essa capacidade retorna com a volta de outra personalidade. É quase uma regra que uma das personalidades seja infantil, e quando ela emerge, os corpos dos pacientes reagem a doses menores de medicamentos. Em um desses casos, bastaram 5 miligramas de tranquilizante para o paciente ficar calmo e sonolento como quando era criança, enquanto uma dose 20 vezes mais forte não causou efeito no adulto. Aturdidos, os pesquisadores estão à procura de um mecanismo que explique tais ocorrências aparentemente impossíveis. Acredito que acabem descobrindo, com um simples exame, que a mudança quântica ocorreu.
Uma personalidade não tem moléculas, sendo feita apenas de memórias e tendências psicológicas, mas são mais permanentes do que as células afetadas. Este não é um mistério profundo. Como vimos, cada molécula do corpo está envolvida numa partícula de inteligência visível. O termo memória não é usado pelos físicos, mas é facilmente encontrado no mundo quântico. Ainda que separadas por imensas distâncias de espaço-tempo, as partículas sabem o que cada uma está fazendo. Quando um elétron salta em nova órbita rodeando um átomo, seu parceiro anti-elétron, ou positron, precisa reagir, não importa aonde esteja no cosmos. O universo é, de fato, inteiramente ligado por esse tipo de rede de memória. Para um físico, o único quebra-cabeça da experiência de Benveniste é que ninguém acreditou que os eventos quânticos pudessem ocorrer no nível das moléculas. Um fóton se instala no limiar de um quantum, onde vibrações fracas e dispersas são a regra. Algumas dessas vibrações morrem no nada, enquanto outras se ampliam e entram na realidade material como energia. Para começar, como o fóton não é quase nada, pode lampejar dentro e fora da existência. Mas uma molécula como o IgE é tremendamente mais substancial do que essas vibrações flutuantes. Se não fossem, as moléculas poderiam saltar dentro e fora da existência sem aviso, junto com coisas feitas de moléculas como baleias azuis e arranha-céus. Já que isso não acontece, não pareceu necessário investigar moléculas com memória. Para entender como a molécula trabalha, precisamos saber mais sobre o nível quântico da natureza, sua peculiaridade, sua diferença de todos os outros estados de matéria e energia e seu vazio. Já vimos que o núcleo de um átomo é quase totalmente vazio, assemelhando-se, guardadas as proporções, ao espaço intergaláctico. O mesmo acontece conosco, já que somos, evidentemente, feitos de átomos. Isso significa que somos feitos de vazio. Mais que qualquer outra coisa, ele é nossa matéria-prima. Em vez de observarmos o espaço entre as estrelas como um vazio frio e sem vida, deveríamos encará-lo com os olhos de um físico, vendo que está cheio de energia invisível, à espera de se aglutinar em átomos. Cada centímetro cúbico do espaço está cheio de energia, numa quantidade quase infinita, embora grande parte dela esteja em forma virtual, isto é, represada, sem tomar parte ativa na realidade material. Uma frase maravilhosa do antigo Upanishad indiano afirma: a força que penetra o universo é bem maior do que a que brilha através dele. No que se refere aos objetos quânticos, na maior parte em forma virtual, essa é uma verdade literal. Nossos sentidos não estão preparados para enxergar o vazio como o útero da realidade, sendo mais adaptados a um nível mais grosseiro da natureza, cheio de flores, pedras, árvores e de nossas famílias. Dizem que o olho humano pode distinguir 2 milhões de tonalidades de cor, cada qual ocupando uma estreita faixa de energia luminosa. Mas nosso mecanismo óptico não consegue registrar essas vibrações energéticas como tal. Menos ainda, registramos um pedaço de mármore sólido como vibrações, embora no fundo seja a mesma coisa que a cor. Enquanto a luz vai mudando de uma cor a outra, cada pequena graduação exerce enorme influência. A luz visível, por exemplo, dá ao mundo a forma e a definição que nossos olhos percebem. Se mudarmos ligeiramente para baixo, para a faixa infravermelha,
nosso olho passará a sentir calor, mas ficará cego. Se o elevarmos até os raios-x, o olho pode ser destruído. Cada graduação quântica é muito tênue, mas significa uma realidade completamente nova no nível grosseiro das moléculas e das coisas vivas. O espectro de luz é como uma corda contínua, vibrando mais lentamente em um ponto e mais rapidamente em outro. Fazemos nosso lar de uma pequena parte desse espectro, mas todo o comprimento é necessário para existirmos. Começando do zero, as vibrações da corda são responsáveis pela luz, pelo calor, pelo magnetismo e por inúmeras outras formas mais discretas de energia que povoam o universo. Em poucos degraus, a escala da criação passou do espaço vazio à poeira intergaláctica, depois ao Sol e finalmente à Terra vivente. O que isso demonstra é que o vazio, o ponto zero da vibração, não é o nada, mas o ponto inicial de tudo o que existe. E esse ponto está sempre em contato com todos os outros. A continuidade não sofre interrupções. A razão de se discutir o vazio subatômico é o fato de o experimentarmos sempre que pensamos. Como em toda a extensão do universo, algo material, o neuropeptídeo, surge não se sabe de onde. Nesse caso, não são os átomos do neuropeptídeo que são criados, porque para isso é necessário hidrogênio, carbono, oxigênio, etc., já presentes na glicose que o cérebro usa como combustível. O que surge não se sabe de onde é a configuração do neuropeptídeo, o que é magia suficiente. No mesmo instante em que você pensa "sou feliz", um mensageiro químico transforma sua emoção, que não tem nenhuma existência sólida no mundo material, numa partícula de matéria tão perfeitamente afinada a seu desejo que todas as células do seu corpo, literalmente, ficam sabendo dessa felicidade e a compartilham. O fato de você ter a possibilidade de falar a 50 trilhões de células na linguagem que elas entendem é tão inexplicável quanto o momento em que a natureza criou o primeiro fóton no vazio. Essas substâncias químicas do cérebro são tão ínfimas que a ciência levou muitos séculos para descobri-las. No entanto, se considerarmos as moléculas mensageiras como a mais refinada expressão material de inteligência que o cérebro pode produzir, temos de admitir que ainda são grosseiras para se construir a ponte entre a mente e o corpo. De fato, nada poderia ser refinado o bastante, já que um dos lados da ponte que desejamos alcançar, a mente, não é pequena em nenhum sentido físico. Calcular que um pensamento tem tamanho é um absurdo. A mente não está solta no espaço, ocupando um lugar, nem mesmo o necessário para um elétron, que é infinitesimal. A bobagem evidente de guardar a mente numa caixa foi uma das principais razões de a ciência ter separado desde o início a mente da matéria, já que toda matéria pode ser fechada em alguma caixa. Felizmente, surge a física quântica para salvar o construtor da ponte. Ela surgiu para explorar essas regiões aparentemente absurdas nas fronteiras do espaço-tempo. A física quântica ficou com a responsabilidade de medir as menores coisas possíveis. O átomo, apesar de muito pequeno, mostrou, desde aproximadamente 1900, que tinha um núcleo. Quando este foi aberto, a menor unidade pareceu ser o próton, até novas divisões do átomo revelarem, no limite da existência material, partículas ainda menores, chamadas quarks. Além do quark, as divisões aparentemente acabaram.
Alguém poderia pensar que deva existir um material especial na formação do quark. Por estranho que pareça, isso não é verdade. Na Grécia Antiga, o filósofo Demócrito propôs, em primeiro lugar, que o material do mundo fosse composto de partículas mínimas e invisíveis, a que deu o nome de átomos, em grego, não divisível. Quando Platão ouviu sua teoria, que não podia ser testada experimentalmente, é claro, fez uma objeção que misteriosamente previa a física quântica. Se pensarmos em um átomo como uma coisa, argumentou ele, ela necessariamente tem de ocupar algum lugar no espaço. Sendo assim, pode ser partida e ocupar um espaço menor. Qualquer coisa que possa ser partida em dois não é a menor partícula que constitui o mundo material. Com esse raciocínio impecável, Platão demoliu a teoria de que todas as partículas sólidas sustentam o bloco básico de construção da natureza, não apenas o átomo, mas o próton, o elétron e o quark. Todas elas podem ser divididas em duas partes num processo infinito, mesmo que na realidade isso não aconteça. Seja o que for que constrói o mundo, tem de ser algo tão mínimo que não ocupe lugar no espaço. Platão argumentou que o mundo nasceu das formas perfeitas invisíveis, semelhantes às geométricas. Os físicos modernos, por sua vez, estudam alternativas mais tangíveis, como a matéria invisível, chamada partículas virtuais, além dos campos de energia. A famosa equação de Einstein, E igual a mc elevado ao quadrado, provou que a energia pode ser transformada em matéria, e isso permitiu um avanço da física para além da barreira do, abre aspas, menor que o mínimo, fecha aspas. Ninguém pode afirmar com segurança do que é feito um quark, mas certamente não é de um pedaço de matéria sólida. O quark já está além do limite das coisas que se podem ver ou tocar, mesmo empregando-se instrumentos científicos que ampliem nossos sentidos. Seu bloco de construção pode ser apenas uma vibração que tem o potencial de se transformar em matéria. Portanto, ele é menor que o mínimo. Para um físico, todos os tamanhos acabam em um número específico. 10 centímetros cúbicos elevado a menos 33, uma fração inconcebível que pode ser escrita como um décimo precedido de 32 zeros. É conhecido como o limite de Planck, um tipo de zero absoluto para o espaço, como existe o da temperatura. Mas, quando essa barreira é alcançada, o que existe além? Nesse ponto, a ciência da física emudece. Mas é fascinante perceber que todos os descobridores da física quântica foram basicamente platônicos, ou melhor, acreditavam que o mundo das coisas fosse uma sombria projeção de uma realidade mais vasta e invisível, imaterial. Alguns, como Einstein, surpreenderam-se com a ordenação geral da natureza, sem lhe atribuir nenhuma inteligência. Outros, como Eddington, declararam simplesmente que a matéria-prima do universo era substância mental. Eddington defende sua posição com um argumento lógico tão elegante quanto o de Platão. Ele declara que nossa imagem do mundo é basicamente a formação de impulsos cerebrais. Essa formação, por sua vez, surge de impulsos que percorrem os nervos nos dois sentidos. Esses impulsos vêm de vibrações de energia nas bases dos nervos. Na base da energia está o vazio, o vácuo quântico. Qual parte é real? A resposta não está em nada, porque a cada passo, ao longo do caminho, desde as vibrações de energia aos impulsos nervosos e à formação do cérebro, tudo não passa de um código. Não importa onde você procure,
O universo visível é fundamentalmente um conjunto de sinais. Mas todos esses sinais formam um todo, transformando vibrações totalmente sem sentido em complexas experiências que possuem significado humano. O amor entre marido e mulher pode ser cruamente traduzido em dados físicos, mas com isso perde sua realidade. Além disso, diz Eddington, todos esses códigos demonstram a existência de uma coisa mais real, algo além de nossos sentidos. Ao mesmo tempo, também é algo muito íntimo, para que todos possamos ler o código e transformar vibrações quânticas ao acaso em uma realidade ordenada. Uma boa imagem para isso seria a de um pianista tocando um estudo de Chopin. Onde está a música? Você pode encontrá-la em diversos níveis, nas cordas vibrando, no bater dos martelos, nos dedos que tocam as teclas, nas notas escritas na partitura ou nos impulsos nervosos produzidos no cérebro do pianista. Mas todos esses níveis são apenas códigos. A realidade da música é a forma invisível, difusa e bela que desperta nossas lembranças sem estar presente no mundo físico. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.